Graça e paz, amigo, amiga, irmão, ouvinte deste canal. Neste dia maravilhoso, queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, sempre, pois sem Ele nada somos. Jesus é a base de tudo, é a base da família, a base da vida, a base da saúde e principalmente a base da salvação eterna. E foi pensando nisso essa semana que eu fiquei imaginando como eu gravaria este vídeo. E eu resolvi hoje, através da ação do Espírito Santo sobre a minha vida, de fazer um vídeo como uma espécie de alerta para mim e para você, meu querido irmão e ouvinte. Os tempos passam, a vida passa, as pessoas passam, todas as pessoas que nós conhecemos, um dia elas vão partir, como já partiram muitas, né? Como também as pessoas virão à nossa partida. Isso é inevitável, a não ser que nós tenhamos o privilégio e a grande alegria de estarmos aqui na segunda volta de Jesus, quando Jesus vier aqui na terra novamente. Irmãos, eu sempre, desde pequeno, desde criancinha, eu sempre já falei isso na igreja, eu me preocupava com a minha salvação. O que eu faria para herdar a vida eterna, para morar no céu? Porque todos nós sabemos e ouvimos desde criança falar sobre céu e inferno. E os dois são reais, tanto o céu como o inferno. Eu creio. E assim está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, meu querido irmão, se você acredita na Bíblia Sagrada, eu queria muito que você prestasse atenção nas palavras desses simples servos, desse simples amigo ouvinte e humilde. Veja bem, irmãos, a certeza de nos encontrarmos com Deus, aqueles que creem realmente, né? Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, né? Eu sempre digo para essas pessoas, né? Bom, meu irmão, se você tiver certo, beleza, vamos partir, ninguém sabe para onde a gente vai, tá tudo certo, ninguém deve nada a ninguém, beleza. Agora, meu irmão, pense direitinho, porque se você estiver errado, aí você vai ter um sério problema com Deus, não é verdade? Pois é, irmãos, então pensando nisso, chegou a hora, né, da gente partir. A senha foi chamada, Jesus nos chamou e não tem jeito, porque nós não somos dono de nada. O dono da vida, o dono da morte é Deus. Ele dá, ele tira. E aí, nós chegaremos diante de Deus. Como você está? Está pronto? Está preparado? Essa coisa eu sempre me perguntei, desde criança, como eu falei. Então, meu irmão, o segredo não existe mistério. Está na Bíblia Sagrada. Para você chegar ao céu, você tem que seguir o que Jesus deixou. Aí eu pensava, né? E me ensinavam de um jeito, quando eu fui conferir na Bíblia, estava errado. Porque me ensinavam que eu tinha que ir no sacerdote, pedir perdão dos meus pecados, e aos domingos ir na igreja e tal, e seguir minha vida normalmente, né? Em festa, sem ler a Bíblia, sem falar do amor de Deus para as pessoas, enfim, viver como a maioria vive, essa que é a verdade. Aí eu olhei, quando eu comecei a ler, eu me espantei. Eu digo, meu Deus, desse jeito eu não vou chegar na presença de Deus. Então eu orei, pedi força a Deus. Digo, meu Deus, me mostre um jeito. Como é que eu chego no céu? Então eu comecei a ler e descobri que Deus ele tem um plano de salvação. Esse plano de salvação ele é feito desde a fundação do mundo, para mim e para você. Então se você quiser seguir esse plano de salvação e chegar ao céu, é só ler a Bíblia. Mas se você não quiser ler a Bíblia toda para procurar entender, aqui deixo alguns conselhos, como eu disse, desse simples servo de Deus. Primeiro, você tem que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Essa é a primeira e a principal coisa. Não adorar nenhum de outro Deus. Não adorar, não venerar, não louvar outro ser humano, só a Deus, exclusivamente, porque está escrito na Bíblia. Não farás outros deuses diante de ti. Não os adorarás, nem lhes prestarás culto. Está lá em Êxodo capítulo 20. É só você ler o primeiro e o segundo mandamento. Pronto.
Então a primeira coisa é essa, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Lá em Marcos 16, 15 e 16, é uma escritura que eu cito muito, mas às vezes as pessoas não prestam atenção. Então, meu irmão, se você está preocupado com a sua salvação, preste atenção, leia. Não estou aqui impondo nada, não. Eu só estou preocupado com a sua salvação, que é o meu dever como cristão. Porque também a Bíblia nos ensina que nós devemos levar esse evangelho a toda criatura. É mais um mandamento do Senhor. E é nessa escritura que está escrito, onde ele diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, preste atenção, olha, veja bem. A palavra diz: quem crê, primeiro, como eu disse, em Jesus, como o único e suficiente Salvador, depois ser batizado. Não é batizar para depois crer. Não. Aí está o contrário. Estão fazendo o contrário por aí. Então pronto, aí primeiro, crer em Jesus, ser batizado para ser salvo. Mas é só assim? Beleza. Tudo bem. Mas você tem que perseverar depois disso. Crer em Jesus, ser batizado, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, viver a sua vida voltada só para Cristo e não adorar nenhum tipo de Deus e perseverar até o fim. O que é perseverar? É não sair desse caminho. E é procurar fazer, isso aí, fazer o bem, ser bom como as pessoas às vezes, não, mas eu sou bom, não faço mal a ninguém, eu faço... Não é suficiente. Ninguém é bom, bom é Deus, só isso. Isso aí, nós fazer o bem, amar o próximo, sempre procurar ser uma pessoa boa, isso aí é normal de todo cristão, nós temos que fazer isso. É um dever nosso, né? Mas, além dessas coisas, nós temos que fazer isso que eu já expliquei. Então, até aí, eu acho que vocês estão entendendo, né, irmãos? Eu creio que sim. Mas tem mais coisas ainda. Você não pode também, por exemplo, tem muita gente que diz, não, eu vou ficar em casa, vou seguir a Deus do meu jeito, eu vou ficar a ler a Bíblia, vou assistir alguns programas na TV, e tudo bem. Irmãos, veja bem, ninguém aprende tudo, ou quase tudo, sozinho. A gente tem que ter pessoas experientes para nos ensinar. A gente precisa de um alimento espiritual. Né? Quando a gente está com fome, a gente não vai atrás do feijão, da farinha, da carne. Aonde é que a gente alimenta espiritualmente? Na igreja, irmão. Com os irmãos em comunhão, ouvindo uma mensagem que às vezes a gente precisa ouvir. E Deus usa um irmão lá para nos trazer essa mensagem. Mas numa igreja séria, numa igreja que transmita a palavra de Deus, que tem a Bíblia como um único livro de regra e fé. Por isso que eu, glória a Deus, eu sempre oriento, procuro uma igreja batista, né? Eu sou batista, eu tenho que orientar para seguir a minha doutrina que eu conheço, porque essa eu sei que a igreja não salva, mas a doutrina que a Batista ensina, a primeira igreja batista ensina, ela leva para a salvação. A doutrina ensina a salvação. Quem salva é Cristo. Não é igreja, não é doutrina. Mas é ensinado lá na igreja batista como você chegar na presença de Deus. Esse caminho que eu sempre busquei. Eu dou glória a Deus por ter encontrado. Então, irmãos, é mais ou menos isso. Né? Eu espero que vocês tenham entendido. E seguir buscando alma para Jesus, falando do seu testemunho, falando das coisas de Deus para as pessoas, levando esse evangelho, né, como Jesus diz. Ide por todo mundo, é o ide de Jesus, ele está nos mandando, está nos ordenando, é o Pai que está nos ordenando. E deixar essa tradição de lado, irmão. Tradição, esse negócio de santo fulano de tal, santo fulano de tal, não tem na Bíblia, irmão. Então, me perdoe aí alguns irmãos, eu não estou aqui criticando religião de ninguém. Eu só estou mostrando o caminho que eu encontrei, que a Bíblia me mostrou, a Bíblia. Agora, se você prefere seguir outra coisa, aí é uma decisão sua. Mas a Bíblia Sagrada mostra que tem que ser assim, dessa forma. E se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então siga, irmão. Não é? Agora, se você não acredita na Bíblia, se você quer que a Bíblia se adapte à sua vida, aí você vai ter problema com Deus. Porque nós temos que nos adaptar ao que a Bíblia manda, e não o contrário. Tá bom, irmãos? Espero que tenha ajudado. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Jesus abençoe cada família que está vendo esse vídeo. Se você acha que esse vídeo merece ser passado para um amigo, para um irmão, você passe, né?
E se você puder inscrever-se no canal também e pedir para alguém se inscrever também, eu agradeço. Quiser compartilhar, né, esse vídeo, tocar no sininho para chegar novos vídeos, né? Também os seus comentários para mim também são muito importantes. E, enfim, é isso, irmão. Tamo junto, Deus no controle, Jesus na frente, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Ô glória!